Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para o aluno poder atuar em outros mercados de manutenção. Então pessoal, a gente hoje vai iniciar uma etapa nova no nosso estudo. A gente tem falado até a aula de número 46, a parte analógica da eletrônica. Então a gente falou bastante sobre eletrônica analógica, temos uma base boa aí. E agora a gente vai entrar num assunto novo que é a introdução à eletrônica digital. Então a gente quer passar de uma forma resumida uma base para você poder também se sentir seguro em relação à eletrônica digital. Bom, então na nossa aula de número 47, a gente quer começar com uma pergunta, né? Dentro do universo analógico, o que são grandezas analógicas? Como é que a gente poderia entender algo que é considerado analógico, do mundo analógico? Então, para nós respondermos essa pergunta, eu coloquei aqui um slide, né, com 3 termômetros e cada um está medindo uma temperatura diferente. E a gente pode entender que uma grandeza analógica é, na verdade, qualquer valor compreendido entre o mínimo da escala e o máximo da escala, seja em Fahrenheit ou seja em graus Celsius, porque os termômetros aqui medem as duas unidades. Então, a gente pode entender que qualquer valor presente entre esses extremos são valores possíveis de serem medidos. Então, respondendo à nossa indagação inicial, a grandeza analógica é qualquer valor, a princípio não tem restrição, qualquer valor, seja ele quebrado, seja ele um número com vírgula, não importa, qualquer valor que está contido dentro daquela faixa de valores que a gente a princípio assume como verdadeira para uma dada aplicação. No caso, estou falando da temperatura. Então, por exemplo, no caso do Fahrenheit, entre 0 graus e 130 graus aproximadamente, eu posso medir qualquer temperatura. No caso do grau Celsius, entre 0 e praticamente 55 graus, eu posso medir qualquer temperatura. 20,7 é possível medir? É possível. 30,22 é possível medir? Se eu conseguir ler esse valor, é possível. Claro que depende também da precisão do equipamento, mas eu estou colocando num nível mais abstrato, num nível mais idealista. Se eu quiser medir qualquer valor, a princípio, qualquer valor é possível ser medido. Então isso é o universo analógico. Todos os valores compreendidos dentro daquela faixa de valores que eu estou trabalhando são plausíveis de serem medidos. Isso é importante você entender, não há restrição. Qualquer valor é aceito desde que esteja dentro da faixa que eu estou trabalhando. Agora, no universo digital, quais são as grandezas que podem ser consideradas digitais? Para nós compararmos um universo com o outro, para começarmos a entrar e entender o que é o mundo digital. Bom, no mundo digital, eu coloquei resumidamente que são as grandezas que, via de regra, elas são opostas e complementares, que podem representar somente 2 estados distintos possíveis. Então, para você entender, o mundo digital ele só tem 2 números ou 2 realidades possíveis. Essas realidades ou esses números que eu estou colocando como os possíveis dentro desse universo, eles são opostos e eles são complementares. Então, vou dar alguns exemplos para você entender como é que funciona o universo digital. Lá no analógico pode tudo, todos os valores são aceitos. No mundo digital a coisa é diferente. No mundo digital eu vou aceitar, por exemplo, o número 1 lógico, né, que esse símbolo de aspas representa o 1 lógico, ou o 0 lógico. Então, ou ele vai ser 1, ou ele vai ser 0. Então, um complementa o outro. Eu posso ter 1 numa determinada medida de alguma coisa, ou num determinado valor de alguma coisa, ou eu posso ter 0. Eu vou ter esses valores sempre que eu for considerar um universo digital. Uma outra forma de fazer essa analogia é, por exemplo, eu tenho num caso o aceso e no outro caso eu tenho o apagado. Então, aceso é complementar a apagado. Eu vou ter ou o aceso, a princípio nunca vai aparecer junto,
ou apagado. Eu vou ter ou 0 ou 1, ou aceso ou apagado. Eu posso também representar que ora eu tenho o ligado, ou ora eu tenho o desligado. Eu posso também dizer que ora eu tenho o estado on, que vem da língua inglesa, ou eu tenho o estado off. Também é outra maneira de representar. Então, o que a gente entende? O que a gente pode tirar desse primeiro exercício de exemplos do mundo digital? A gente pode perceber que quando a gente fala de valor analógico, a gente está falando de valores diretos. A gente está falando de valores que eu falo, por exemplo, 34,56 graus Celsius, eu estou dando um valor que diretamente já pode ser associado a uma medida de temperatura. Então é um valor direto. No caso do digital, a coisa já funciona diferente. O digital, na verdade, trabalha com valor de representação. Mas como é que eu posso entender isso? Eu posso associar que ao estado ligado, né? Usando o exemplo aqui da tabelinha anterior, ligado ou desligado, eu posso associar ao estado ligado, que é uma das possibilidades, né? Só tem duas no mundo digital. Eu posso dizer que o estado ligado ele pode ser representado indiretamente por vários valores. Por exemplo, eu posso representar ele por 12 volts, posso representar com 110 volts, posso representar com 220 volts e N outros valores. Então eu tenho um monte de valores para representar um estado, percebe? Eu não preciso ter um valor direto para leitura, como acontece, por exemplo, no analógico. Eu vou ter um valor que vai ser associado àquele estado. Por exemplo, 12 volts, eu vou dizer que quando eu tiver 12 volts, é ligado. Então, quando eu tiver 110 volts, está ligado, entende? Então essa é a forma de representar. Eu posso dizer também que o estado complementar, que é o desligado, pode ser representado por 0 volts, pode ser representado por 12 volts, pode ser representado por 110 volts. Então eu tenho vários valores para representar o ligado e vários valores para representar o desligado. Então isso é importante a gente entender. Para mim trazer para vocês como é que eu posso, por exemplo, representar o desligado com 12 volts e com 0 volts, eu vou mostrar para vocês aqui no exemplo. Então, pessoal, eu vou mostrar agora, a partir de um exemplo, uma forma de explicar para vocês, de traduzir para vocês melhor esse conceito. Se você olhar a figura do lado esquerdo, você vê que eu tenho um lógico, que é uma das alternativas do mundo digital, e ele está sendo representado por 12 volts. Então, toda vez que eu fechar o interruptor, o polo mais da bateria vai passar pelo fio, que vai passar pelo interruptor e vai acender a lâmpada. Então 12 volts faz a lâmpada acender. Então o meu lógico, o meu aceso, né, que seria um sinônimo, o meu lógico ele está vindo a partir de um sinal de 12 volts. Agora se eu olhar para o lado direito da figura, o outro exemplo que eu vou representar para vocês, eu tenho o polo positivo ligado direto na lâmpada e o polo negativo ligado no interruptor que vai acender a lâmpada. Então, quando eu fechar o interruptor, eu vou aplicar 0 na lâmpada. E quando eu aplicar 0 na lâmpada, a lâmpada vai acender. Então, quer dizer que o 0 volts, no meu exemplo, ele está fazendo o papel de acender. Então, ele está representando um lógico, ele está representando o estado aceso. Então quer dizer que 0 volts, que é um valor de tensão que a princípio não diz nada, porque 0 a princípio não tem energia, 0 é 0. Mas da maneira como foi colocado o circuito para nós, quando eu fecho o interruptor e aplico o 0 na lâmpada, é o 0 que acende a lâmpada. Então se eu estou acendendo a lâmpada com o 0, eu estou fazendo o meu 0 ser uma representação não de 0, mas de lógico, de aceso. Então você vê que o 0 não é um estado direto, o 0 é uma representação de um estado final. Quando eu aplico o 0 pelo interruptor, a lâmpada acende. Então o 0 representa o estado ligado, o estado aceso. Então essa é uma forma de explicar que no mundo digital, como eu só tenho duas alternativas, ou on ou off, ou ligado ou desligado, né? Ou eu tenho o 1 lógico ou o 0 lógico, eu posso representar esses dois estados por valores de tensão que a princípio não tem nada a ver a princípio com o estado. Ele só é uma forma de eu traduzir o estado a partir de um valor de tensão.
Como é que a eletrônica trabalha esse conceito dentro de uma realidade prática? Então eu peguei aqui duas famílias lógicas, a família TTL e a família CMOS. A família TTL é uma família do transistor logic, é uma família que trabalha a partir de uma configuração. A gente vai ver isso daqui um pouquinho. Então ela reconhece que de 2 volts até 5 volts, ela reconhece isso como um lógico. Então se eu tiver 2,3, é um lógico. Se eu tiver 2,5, é um lógico. Se eu tiver 3,4, é um lógico. Então, mais uma vez, eu tenho vários valores de tensão entre 2 volts e 5 volts para representar um estado, no caso, um lógico. Se eu tiver entre 0 e 0,8, eu vou representar o estado 0 lógico. Então, eu tenho alguns valores, né, uma faixa de valores um pouco menor, para representar o 0 lógico. E entre 0,8 e 2, são valores que não representam nada, são valores chamados de valores indeterminados. No caso da família CMOS, que é uma outra família que trabalha com lógica digital, ela trabalha aqui de 3,5 até 5 volts é um lógico, e de 0 até 1,5 é 0 lógico. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que entre uma família e outra, há uma diferença para representar o 0 lógico e o 1 lógico. O exemplo que eu dei lá da bateria sendo acesa com 0 era uma forma que eu escolhi de representar, não é uma forma padronizada que está no mercado. Mas você vê que as famílias que estão presentes no mercado e as tecnologias que a gente for dar manutenção, elas vão representar o 1 lógico e 0 lógico por valores de tensões diferentes. A gente inclusive vai ver um caso lá na placa-mãe, né, no nosso módulo 4, que existe uma diferença entre as famílias que foi tratada, esse problema foi tratado através de uma solução que o fabricante da placa resolveu adotar. Então, colocando aqui para vocês entenderem por que dá uma diferença entre a família TTL e a família CMOS, é porque a família TTL ela é feita a partir de uma constituição de transistores bipolares. Então eu tenho 6 transistores bipolares, tenho diodo, tenho resistor, e eu construo um bloco que faz uma função lógica desse formato de circuito que você está vendo aí. Do lado direito, a gente tem só 2 transistores complementares, né, o NMOS e o PMOS, e esses transistores trabalhando em forma complementar, por isso tem o nome CMOS, complementar MOSFET, eles podem fazer a mesma função lógica a partir de um outro circuito. Como são circuitos diferentes, são tecnologias de transistor diferentes, então a gente tem formas de tratar o 0 lógico e o 1 lógico também diferente. O que a gente quer mostrar para vocês, né, falando um pouquinho da tecnologia CMOS, que é que tem se popularizado muito, ela tem 3 facilidades básicas. Facilidade de produção em larga escala. O circuito que ela usa para fazer a função lógica é mais simples, isso é fácil de perceber. Você vê que você tem esse circuito do lado esquerdo, ele é mais complicado, mais complexo, né, a princípio, do que o circuito do lado direito, que só usa 2 transistores. Então é um circuito mais simples e é um circuito que também tem baixo consumo, né? Os equipamentos hoje celulares e equipamentos portáteis exigem que a tecnologia trabalhe com transistores de baixo consumo e circuitos de baixo consumo. Bom, uma pergunta que nós temos que fazer: por que a eletrônica se desenvolveu muito usando a base digital, os circuitos digitais, que vem entrando no lugar de circuitos analógicos? Por que isso vem ocorrendo? Por que a tecnologia digital tem, em alguns campos de atuação, ela tem substituído circuitos analógicos? Bom, para nós interpretarmos essa pergunta e podermos responder, eu coloquei aqui no nosso desenho uma forma de 2 pessoas se comunicarem. E eu creio que você já deve ter visto essa brincadeira alguma vez na vida, e você sabe que quando você faz repetir esse slide aqui, né, de vez de você ter 2 pessoas conversando, você tem, por exemplo, 10 pessoas conversando. Então a primeira passa o recado para a segunda, que passa para a terceira, que passa para a quarta, e quando chega o recado lá na 10ª pessoa, o recado já está totalmente diferente. Quando eu trato somente o recado entre 2 pessoas, mesmo assim, né, usando essa brincadeira do copo aqui, o recado que uma escuta talvez não é exatamente o que a outra fala. Por que isso ocorre? Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque quando ela fala, a informação que esse do lado esquerdo fala, ela vai ser perdida durante a comunicação. Então o que chega do lado direito já chega com uma certa deformação, o sinal já chega deteriorado.
E uma forma de explicar isso é, por exemplo, se a gente for trabalhar no conceito elétrico da coisa. Imagine que eu tenho 3 valores de tensão que eu quero transmitir do lado esquerdo para o lado direito. Tem uma resistência R e eu botei um ponto de interrogação. O que vai aparecer no lado direito? Bom, se eu considerar a resistência R, vai ter uma queda de tensão em cima do fio, e essa queda de tensão vai fazer com que os valores de tensão que estão aparecendo do lado esquerdo, eles não vão ser reproduzidos de maneira perfeita do lado direito. Por quê? Porque uma certa parte da energia vai ser perdida na resistência que está entre os dois que estão falando. Então essa é uma das dificuldades de se trabalhar com sinais analógicos. Os sinais analógicos, ao longo da sua transmissão, ele perde algumas características da fonte de onde ele saiu. Isso era percebido, só para a gente dar um exemplo, nas televisões de tubo, que eram usadas na grande maioria, quando elas foram feitas, na tecnologia analógica. A gente via chiado, via deformação, via reflexo, via sombra. O que é isso? Isso são formas do sinal analógico que vinha trafegando pelo espaço, e ele vinha, quando ele chegava na televisão, ele já chegava meio deteriorado, meio deformado, e a televisão reproduzia ele deformado, então a gente tinha aquela imagem ruim. Quando a gente pega hoje as televisões digitais, a gente vê que a imagem, a princípio, quando não dá defeito, quando não dá alguma falha, ela tem uma certa perfeição. Por quê? Porque ela está sendo transmitida no formato digital. Então, o mesmo conceito se aplicava à mudança da qualidade das televisões, à própria condição da internet, que é uma condição de trafegar essa informação para tudo que é lado, né, de todas as maneiras possíveis, comunicar as pessoas. Então, seria também um grande problema fazer isso de forma analógica. Então, como é que se resolve? O que a informação digital tem que ela pode trazer para nós uma qualidade superior? Para nós entendermos isso, eu dei um exemplo aqui de uma informação digital que está sendo transmitida do lado esquerdo. E ela tem assim, 5 volts representa 1 lógico e 0 volts representa 0 lógico. Quando esse cara manda os 5 volts do lado esquerdo para o lado direito, e a informação é perdida em parte no fio, vamos dizer que do lado direito lá só chegou 3 volts. Só que por ter chegado 3 volts, o 3 volts ainda consegue ser reconhecido como 1 lógico. Então, apesar de eu perder uma certa quantidade de energia, no caso de perder tensão, eu mandei 5, só chegou 3. Só que pelo fato da transmissão ser digital, eu consigo ter do lado direito, onde eu estou recebendo a informação, eu consigo ter uma tensão que eu consigo reconhecer ela como 1 lógico. Bom, se eu mandei 1 lógico, chegou 1 lógico, então eu consegui mandar a informação de uma maneira perfeita, de uma maneira correta. E isso não seria possível no caso analógico. Então, o formato digital, ele tem essa qualidade, ele tem essa condição. Eu mando uma informação, perde-se um pouco de energia no meio do caminho, mas a informação que chega, ela ainda consegue estar dentro da faixa de valores que eu posso reconhecer como 1 lógico ou 0 lógico. E por isso, a informação não perde o seu principal elemento, que é a própria informação. Então, olhando isso que eu apresentei, e dentro da tabela de circuitos TTL, né, tanto de entrada como de saída, a gente vê que o circuito TTL, por exemplo, de entrada, ele tem uma faixa de 2 a 5 e o de saída tem de 2,7 a 5. Então há uma faixa tanto para emitir como para receber, e também há uma faixa para o 0 lógico, de 0,08 e no caso da saída, de 0 a 0,4. Então eu tenho sempre vários valores, ou uma faixa de valores, para poder fazer o reconhecimento da informação. E no caso que eu dei aqui, ó, 3 volts está batendo com este modelo aqui da entrada. O sinal vai ser recebido na entrada, ele está com 3. A partir de 2 volts já é considerado o nível 1. Então eu tenho uma forma de reconhecer com maior facilidade. Então o que a gente pode concluir? No primeiro momento, a informação no formato digital é a forma mais simples de se comunicar. Por quê? Porque eu uso somente 2 níveis. Quais são os 2 níveis? Ou ligado ou desligado, ou 0 lógico ou 1 lógico, ou aceso ou apagado. São formas de eu traduzir os 2 níveis possíveis no formato digital, que é o formato mais simples. Por ele ser um formato mais simples, o resultado é o que está escrito aqui no fim. Por isso, ele também é a forma mais segura de traduzir informação. E a gente acabou de ver que os 5 volts virou 3 volts, mas ainda conseguiu ser reconhecido como 1 lógico, ou seja, não perdeu a informação.
Além da segurança da informação, uma outra qualidade que a informação digital nos oferece é que quando você vai armazenar informações em dispositivos de armazenamento, como eu coloquei aqui, micro SD, pendrive, HD, eu tenho muito mais facilidade e muito mais segurança em gravar zeros e uns, né, do que gravar valores como eu coloquei aqui embaixo, 2,34, 5,67, 8,99. Se ao longo dos anos, aquele dispositivo que eu usei para gravar, os valores analógicos, eles forem se deteriorando, eu vou perdendo informação. Agora, quando eu gravo no formato digital, é muito mais seguro. A princípio, eu tenho mais segurança de que a informação que eu guardei, ela vai continuar ali. Por quê? Porque eu tenho uma faixa de valores em que ele pode ser reconhecido, como a gente acabou de ver. Então, é melhor na forma de transmitir informação e é melhor também na forma de armazenar informação. Tudo bem, pessoal? Então a gente tem duas potenciais qualidades que o meio digital nos oferece, por isso o meio digital tem sido grandemente ampliado nos nossos dias. Nós temos visto que a tecnologia digital tem avançado muito. Por quê? Porque ela me dá uma condição de se comunicar e me dá uma condição de armazenar com qualidade. Existem outras facilidades? Existem, né? Por exemplo, a capacidade de processar. Mas se a gente se basear somente nessas duas, a gente já consegue ter uma ideia boa do porquê que a tecnologia digital está sendo tão usada, né? Bom, então dentro desse mundo digital, e nós entendemos o porquê ele tem sido se desenvolvido, melhor dizendo, né? Ele tem sido ampliado, nós temos um padrão que os computadores e as máquinas em si, elas adotam para a informação digital. Eu sei que a informação digital ela pode ser 0 ou ela pode ser 1. Quando eu pego uma sequência de 8 zeros ou 8 uns, como eu tenho aqui no primeiro exemplo, eu formo o que a gente chama de byte. O byte nada mais é do que uma sequência de estados digitais de 8 bits. Cada bit é uma informação digital que pode ser 0 ou pode ser 1. Então, 1 bit é a menor informação digital que eu tenho. Quando eu pego 8 bits em sequência, eu tenho o que a gente chama de byte. Quando eu pego uma quantidade de 16 bits, que são 2 bytes, eu tenho o que a gente chama de word, que é uma palavra digital. Quando eu tenho 4 bytes ou 32 bits, eu tenho 2 words, 2 palavras digitais. E quando eu tenho 8 bytes ou 64 bits, eu tenho 4 palavras digitais. Então, essa é a forma da gente entender informação e o padrão, né? O padrão da linguagem digital é essa, é o byte, as palavras digitais, e as palavras podem ser, no caso, dobradas, por exemplo, 32 bits, ou quadruplicadas, no caso de 64 bits. Bom, por que a gente usa esse padrão? Por que esse padrão funciona dessa forma? Essa forma foi adotada por umas razões que a gente quer mostrar para vocês. Quando a gente usa a base decimal, por exemplo, se eu falar para você, represente a base decimal, e eu pego o número 10 e elevo ele à primeira potência. Esse chapeuzinho é o expoente, tá? É uma forma de programação da gente escrever expoente. Então imagine 10 elevado a 1. Eu tenho, no caso de ter um número só, aí você vai dizer, não, mas 10 são 2 números, mas eu estou pondo a quantidade. Por exemplo, 0 a 9, o 0 também conta. Então 0 mais 9 dígitos dá 10 dígitos. Então com 10 elevado a 1, ou seja, com um número só da base decimal, eu represento 10 valores. Com 2 números na base decimal, 10 elevado a 2, eu represento 100 valores. 10 elevado a 3, com 3 números na base decimal, eu represento 1000 valores. Então é de 0 a 999, né? Porque o 0 também conta. Então eu percebo que conforme eu aumento o tamanho da palavra decimal, eu aumento a quantidade de números que eu posso criar, que eu posso representar. O mesmo conceito vale para a tecnologia digital. Quando eu pego o número da base 2, que é a base digital, por que base 2? Porque ou é 0 ou é 1. Então eu tenho a base 2. Então 2 elevado a alguma coisa, que é o n. Eu vou ter uma quantidade de números para aquela quantidade de bits. Por exemplo, 2 elevado a 8. Se eu fizer na calculadora, 2 elevado a 8, com 8 bits alinhados, eu consigo montar 256 combinações diferentes de palavras. Então, eu posso ter 256 códigos diferentes se eu tomar uma quantidade de 8 bits para representar a informação.
Se eu tiver, por exemplo, uma quantidade de 16 bits para representar a informação, o meu número de representações de quantidade de números que eu posso ter já pula para 65.536. Então a gente vê que com 16 bits eu não represento o dobro de 256, mas eu represento muito mais do que 256. Com 32 bits, a mesma coisa, vai para 4.294.967.296 números de informação. Então eu posso representar muito mais ainda com 32 bits. Então você vê, porque é uma coisa exponencial, não é uma coisa que se multiplica só pelo dobro, né? Ah, é 16 bits, então eu represento o dobro do que eu representava com 8. Não, eu represento com 32 bits muitíssimo mais do que eu represento com 8. É só a gente comparar os números que eu estou mostrando aqui. E esse é um dos motivos do porquê os computadores atuais, eles são de 32 bits ou 64 bits. Porque eu posso ter palavras que podem expressar muito mais coisas do que eu tinha no passado. Por exemplo, computadores de 8 ou 16 bits. Então essa é a base da tecnologia digital. Quando eu uso uma plataforma digital, a plataforma digital e a base que ela está estabelecida, por exemplo, o meu sistema operacional é de 32 bits, então ele tem uma certa condição de representar. Os programas que vão ser escritos e que vão aparecer para aquele tipo de máquina vai ter uma certa limitação. Com 64 bits eu vou ter um número ampliado de aplicações. Então essa é uma das condições que a quantidade de bits que vem sendo acrescida, vem sendo aumentada, traz para nós. Então o que eu queria passar para vocês, pessoal, é que vocês têm que conhecer o sistema digital e o porquê que essa quantidade de bits está sendo usada. Por que que um sistema digital usa, por exemplo, em determinadas aplicações, ele chama uma quantidade de bits de uma palavra digital. Por que que a informação digital ela tem ganhado espaço? Por que que aplicações digitais têm sido utilizadas? Porque senão a internet não seria possível, senão a quantidade de coisas que nós gravamos hoje de forma digital com perfeição, sem nenhum chiado, não seria possível. Então tem várias aplicações e na hora da manutenção, os circuitos que você for se deparar, eles trabalham, muitos deles, de forma digital. Então você tem que saber reconhecer o que é o bit, o que é o byte, você tem que saber reconhecer que determinado chip específico, ele tem uma entrada analógica e ele libera na saída 16 bits de informação. Então tudo isso você vai ter que conhecer e se deparar com isso. Então dependendo da aplicação, a gente tem que conhecer o mínimo para podermos interpretar e conhecer quais são as aplicações e as formas que a tecnologia digital trabalha. Tudo bem, pessoal? Então a gente queria fazer essa apresentação inicial para vocês. Isso aqui é só para vocês entrarem no mundo da tecnologia digital. A gente vai falar mais algumas coisas a respeito e isso vai dar segurança para vocês. Você pega lá um equipamento de processamento digital, por exemplo, na área de áudio, existem aquisisidores de áudio ou processadores de áudio de 24 bits. Aí você se depara com o equipamento daquele e fala, mas o que é isso? Não sei. Então, o que representa 24 bits? Então, aí você já começa a entender. É só você pegar o 2, elevar a 24, você vai ver a quantidade de informação diferente que ele pode reconhecer e você vai ver que aquele conversor ou aquele equipamento que trabalha com 24 bits, ele tem uma condição de uma qualidade melhor porque ele tem uma condição de representar mais caracteres do que um equipamento de 16 bits, por exemplo. Então era isso que a gente queria apresentar para vocês, uma breve introdução ao mundo da tecnologia digital. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. A gente vai passar alguns exercícios para vocês, tá? Fiquem tranquilos e a gente espera que vocês continuem galgando e crescendo sempre no conhecimento, que é esse o nosso objetivo maior. Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.